falar de Jesus junto dos judeus. Ele ficou em Éfeso durante 2 anos. Nesses 2 anos, ele ganhou muitas almas para Jesus, tanto judeus quanto gentios. Porém, num dado momento, os judeus ficaram um tanto quanto irritados com a administração dele, e ele foi expulso da sinagoga. Ele não poderia mais pregar na sinagoga. E aí ele falou, então eu vou pregar agora para as pessoas que moram na cidade, os gentios. Então ali haviam romanos, haviam gregos, todas as nacionalidades. Só não tinha brasileiro, que nós não existíamos ainda. Aí, pregando lá, e ele começou a fazer um grande estrago, digamos assim, naquela comunidade. Porque as pessoas começaram a acreditar no Evangelho, começaram a se converter a Jesus Cristo, começaram a viver uma vida de cristianismo. Por isso que ele ficou 2 anos lá. E durante esses 2 anos ele foi discipulando essas pessoas a respeito do cristianismo, a respeito dos ensinamentos de Jesus. E para quem vai lembrar, lá em Éfeso havia uma cidade alta, que eles chamam de Acrópole, né? Cidade alta, e havia um templo dedicado a Diana dos Efésios. E a Diana era a deusa da fertilidade, e as pessoas adoravam essa deusa, e tinham estátuas dela. Eles levavam oferendas, faziam romarias, digamos assim, né, até aquele lugar, né, procissões até aquele lugar. E com a pregação de Paulo, as pessoas deixaram de ir lá, porque quando elas se converteram e entenderam que Jesus era o Senhor, elas abandonaram a idolatria. Então elas não iam mais adorar aquela deusa chamada Diana, né, entregar o louvor, a glória, a adoração àquela deusa. E isso trouxe um prejuízo muito grande para o local onde recebiam as pessoas. Não tendo público, não tem dinheiro, não tem entradas. Havia essa dificuldade. E aí o que aconteceu? Além disso, as pessoas que tinham livros de feitiçaria, está escrito em Atos, puseram fogo nos livros deles, porque eles também ouviam as pitonisas, né? Que eram mulheres que adivinhavam e entregavam as revelações do futuro, profecias, digamos assim, para os homens. Quem assistiu o filme dos 300 vai lembrar que o rei dos 300, o rei de Esparta, foi até uma Acrópole e ele foi consultar uma mulher, uma pitonisa, e ela falou que ele ia para a guerra, mas que ele ia morrer, mas Esparta ia vencer. Quem assistiu esse filme vai lembrar disso. Era daquela forma. Então queimaram os livros, queimaram os ídolos e houve uma grande confusão. A cidade, as pessoas que estavam presas ainda nessa idolatria, se revoltaram contra Paulo e planejaram tirar a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos matar a vida desse homem que estava anunciando a cidade. E no dia que foi combinado, eles foram à casa onde Paulo estava e tentaram prender o apóstolo Paulo. Mas os discípulos do Paulo acabou protegendo ele e escondendo ele. Um discípulo chamado Demétrios foi capturado e foi levado para a praça da cidade, e começou ali uma grande discussão, e eles queriam matar também esse camarada. E o texto diz lá que durante 2 horas eles ficaram gritando, a cidade ficou gritando durante 2 horas. A gente fica 2 horas na igreja, 15 minutos não aguenta nem louvor, nem 30 minutos de palavra, né? Eles ficaram 2 horas. Salve a grande Diana dos Efésios. Salve a grande Diana dos Efésios. Salve a grande Diana dos Efésios. Durante 2 horas. Então, Paulo enfrentou essa situação. Mas, o que Paulo está falando para os irmãos de Corinto? Minha vontade é estar com vocês, mas eu não vou agora. Eu vou permanecer aqui. Por quê? Porque Deus abriu uma porta grande. No meu texto que fala promissora. Na outra Bíblia em casa fala que a porta é eficaz. Deus me abriu essa porta, grande, promissora, eficaz. Mas muitos são os meus adversários. Estava buscando mais a Deus. Por quê? Porque os adversários querem o quê? Impedir que nós tomamos posse daquilo que Deus tem colocado diante de nós. A porta é eficaz, a porta é promissora, a porta é grande. Mas os inimigos querem fazer com que a gente pare no meio do caminho e não viva aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, todas as pessoas que vão tomar posse de alguma coisa que Deus entregou para ela, vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, virão adversários. O que é que nós temos que fazer? Ter a certeza da direção, porque Paulo fala, quem abriu a porta foi Deus,
Então eu tenho a certeza da direção. Esses adversários, eles estarão aí me acompanhando, tentando impedir que eu viva, que eu receba a minha bênção. Porém, eu vou permanecer na direção de Deus, no foco de Deus, aquilo que Deus tem colocado diante de mim, para que eu possa viver aquilo que Deus tem colocado para a minha vida. É claro, daqui para diante, já que eu tomei esse posicionamento, eu tenho que lutar com as armas certas. Eu não posso ser uma pessoa maldosa, uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que age com malandragem. Eu tenho agora que usar o que? As armas de Deus. Então a Bíblia diz em 1 de João, no capítulo 4, que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então eu tenho que saber que Deus está comigo. Ele me deu a visão, Ele me fez a promessa, Ele me abriu a porta. Mas os adversários estão se levantando contra a minha vida. Mas aquele que prometeu, Ele não mente. Ele é fiel e poderoso para cumprir. Então eu tenho que acreditar no meu coração. Foi Deus que colocou isso no meu coração. Foi Deus que me abriu essa porta. Estou tendo dificuldade, estou tendo luta. Parece que as coisas não estão encaminhando. As engrenagens não estão se encaixando direito. A dúvida quer bater no meu coração. A incerteza. O diabo quer roubar a semente do que Deus colocou no meu coração. Mas não, maior é Deus que está comigo e eu vou permanecer firme no Senhor. Davi, ele foi enfrentar um gigante. E era um grande adversário, porque ele era um campeão. Ele era um soldado experimentado na batalha, ele era um guerreiro. Que já tinha matado gente, Damião. Não era qualquer um. Tanto que os soldados de Israel, e vocês estão vendo ele enfrentando guerras, eles são destemidos. Mas naquela época, diante do gigante, eles tremeram. Quando o gigante falava e ameaçava, eles ficaram paralisados. Mas Deus pegou um homem, um menino, na verdade, 17 anos, Davi, e levou para o campo de batalha. E as pessoas que olharam para ele até duvidaram dele. Você é um menino. Você não tem condições de enfrentar esse gigante. Mas, para a gente enfrentar os adversários, nós temos que saber quem está com a gente. E enquanto o gigante acusava Davi, você vem comigo com paus e pedras, né, que estava com estilingue e uma forja de pedrinhas. Você pensa que eu sou um cão, né? Era um termo humilhante, né? Você pensa que eu sou um cão qualquer? Aí Davi olha para o gigante e fala assim: olha, você vem com capacete, você vem com couraça, você vem com escudo, você vem com espada, você vem com lança. Mas eu vou contra você, é no nome do Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que enfrentar os nossos gigantes no nome do Senhor dos exércitos. Quem me prometeu foi Deus. Quem abriu essa porta foi Deus, gigante, adversário. E o Deus que abriu e prometeu, Ele vai fazer você cair diante de mim no nome de Jesus Cristo. Vou ter que enfrentar a luta? Vou ter que enfrentar a batalha? Vai. Ele teve que arremessar a pedra. A pedra tonteou o gigante que ele caiu. Ele pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça. Então nós muitas vezes vamos ter que ir contra o nosso inimigo na batalha, mas usando das armas corretas, as armas espirituais. Então a gente tem que entender essas coisas. O apóstolo Paulo escreveu nos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olhar para o inimigo, eu paro de olhar para a porta. Aí eu perco a direção de Deus para a minha vida. Porque Deus colocou o quê? Algo diante de mim, uma bênção promissora diante da minha presença, uma bênção grande, mas eu estou preocupado com o inimigo que está me importunando, me incomodando, que está tentando puxar meu tapete, está querendo me passar para trás, está querendo impedir que eu receba, que eu viva a minha bênção. Então, outra coisa que eu falo para vocês: olhem para a porta, olhem para aquilo que Deus preparou para a vida de vocês. Tira o foco do inimigo. Ele existe, ele vai ficar lá. Mas Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Então olhe para a porta, não olhe para o inimigo. O que aconteceu com Israel diante de Golias? Olha a estatura do cara, 2,90 m de altura. Diz que a armadura dele pesava 60 quilos. Era o peso de um homem de Israel, ele pesava. Só a armadura que ele vestia. O tamanho da lança dele, fala que era o tamanho de uma lança de tecelão, né? E o escudo e tudo, aquilo ali causou o quê? Medo neles. Porque ao invés de eles olharem para a vitória que Deus ia conceder para eles, estavam olhando para o tamanho do inimigo.
olhando para as ameaças, para aquilo que o inimigo estava falando. E aquilo estava roubando a bênção de Israel, roubando aquilo que Deus estava colocando para que eles pudessem viver. Então nós temos que tomar cuidado, outra coisa, com os nossos sentimentos. Deus não abriu a porta, ela não é grande, eficaz. Tem inimigo? Tudo bem. Jeremias em 17:17 fala o quê? Que o nosso coração é o quê? Enganoso. Enganoso. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu senti no meu coração. Aí eu falo assim, foi Deus que te falou? Porque o meu coração é enganoso. E ele vai me levar para as direções daquilo que muitas vezes eu quero. Dos meus anseios pessoais. Das minhas necessidades. Mas essa é a vontade de Deus? Então eu tenho que tomar cuidado com os meus sentimentos. Eles podem me enganar. E eu vejo muitas pessoas enganadas. Pessoas sinceras. São pessoas sinceramente enganadas. Pessoas enganadas porque, não, Deus me mostrou. Deus me falou para eu ir. Deus me falou para eu fazer. Deus me falou isso. Mas foi Deus ou foi teu coração? O sentimento enganoso. E Paulo ele não tinha esse sentimento enganoso. Porque o coração dele era um coração voltado para Deus. Lembra que ele fala em Gálatas? Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, as experiências que Paulo tinha, elas eram espirituais, elas não eram experiências carnais, naturais, físicas, eram espirituais. Então ele permanecia firme. Então ele sabia que tinha inimigos, eu relatei tudo o que aconteceu para vocês, e ele falou, eu vou ficar aqui. Depois que passar o Pentecostes, eu vou visitar vocês. Mas agora eu permaneço aqui e fico aqui. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Porque a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 5, eu nem marquei aqui a passagem, mas é isso, 1 Timóteo capítulo 5, fala assim, Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Você está com medo? Não é de Deus. Deus não nos deu espírito de medo. A porta é grande, pastor. A promessa é boa, é eficaz. Olha, vai mudar a história da minha vida, vai mudar a história da minha família. Só que tem um problema. Qual que é? Tem inimigos. Então Deus não deu espírito de medo. Se eu não tenho medo, eu enfrento os meus inimigos. Eu enfrento as minhas adversidades. Eu enfrento os meus limites. Eu enfrento as barreiras que a vida vai colocar diante de mim. Mas eu vou prosseguir, seguindo em frente àquilo que Deus prometeu para a minha vida. Aí conclui assim o versículo. Mas Ele nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então é isso que Deus colocou no nosso coração. Não foi um espírito de medo. Porque Deus nos ama, não ama, Silene? O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu estou com medo. Deus falou, vai para cima. O adversário está buzinando na tua orelha. Se você falar, já era. Deus fecha a porta. Lembra que Jesus falou em Apocalipse? A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Então depende da nossa fé. De querer entrar nessa porta que o Senhor abriu para a gente. Deus abriu para mim. Vai ter dificuldade? Vai. Mas eu vou tomar posse. Não tem problema. Eu vou viver aquilo que Deus tem na minha vida. Agora, eu marquei para finalizar algumas coisas que podem nos aprisionar. São prisões que limitam a gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A primeira coisa são os fracassos. Muitas pessoas olham para os fracassos do passado e pensam que novamente haverá um novo fracasso. Não vai dar, a mala, não vou conseguir trocar a mala. Talvez no passado, um dia, alguém falou não para mim. Dá para você, quer trocar essa bicicleta por uma caixa de fósforo? Sim! Dá, né? Quem lembra disso aí, me lembra. A Marina não veio, minha parceira não veio. Então os fracassos do passado não limitam a gente. Eles mostram até onde nós fomos. Mas nós podemos ir mais adiante. Então, eu fui procurar uma porta de emprego, a minha formação, o meu currículo foi insuficiente. Foi para aquela vez. Mas agora ela pode abrir a porta para você. Não vai te limitar. Então eu não posso ficar parado nos fracassos. Pastor, eu já tentei andar de bicicleta, eu não consigo. Meu pai colocou rodinha, colocou um de cada lado, segurando, eu caía. Você nunca vai andar de bicicleta se você ficar parado aí.
eu vou andar, eu vou fazer, eu vou para frente, Deus está comigo. E aí você vai conseguir entrar na porta que Deus preparou para você. Então não se para nos fracassos. Outra coisa são os conselhos. Muitas vezes o nosso problema é que a gente olha para uma porta, que porta grande e eficaz. Será que vai dar certo? Não foi Deus que abriu? Aí o que a gente vai fazer? Vai buscar conselho. Estou pensando nisso, estou pensando naquilo. E muitas vezes os conselhos são conselhos de pessoas que na verdade vão fazer com que a gente pare no meio do caminho, que a gente não prossiga. A Bíblia fala no Salmo número 1, o primeiro Salmo, que nós não temos que andar nos conselhos dos ímpios. E a gente busca pessoas ímpias, são até pessoas bacanas, mas eles não conhecem Deus. São amigos muito bons, eles não conhecem Deus. E aí o camarada fala assim, eu estou com um problema no meu casamento, não sei o que eu faço. Larga, povo, vai ser feliz, né? Conselho ruim. Então a gente tem que olhar os conselhos que a gente tem recebido, e eles podem limitar a nossa entrada nas portas. Outras coisas são os nossos pensamentos, eles nos limitam também. A Bíblia diz que nós somos aquilo que nós pensamos. Então se eu pegar a mala e falar, não vou trocar, você não vai trocar. Não adianta. Se você acordar amanhã cedo com um currículo, antigamente ele ia lá na porta da empresa, hoje tem um negócio que eu chamo lá, Carol, que manda os currículos lá, LinkedIn. Não vou mandar não, que não, já mandei semana passada, então nem mande mesmo, porque o seu pensamento já te limitou, você não vai conseguir. Agora, está lá a proposta, está lá a porta, está lá a bênção. Não, eu vou tentar novamente, eu vou conseguir, como te deu errado, mas hoje vai dar certo, amanhã Deus me abençoa e abre a porta, não era nesse tempo, pode ser num outro tempo, eu vou continuar firme, a porta vai e abre, e a gente vai e passa por ela. E as opressões, irmãos, o diabo ele não quer permitir que a gente tome posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, e ele vai te oprimir sim, ele vai começar a falar ao teu ouvido. Lembra que Jesus ele ia iniciar o ministério dele, ele está em jejum no deserto, e quem está em jejum, quem já fez jejum sabe o que a gente mais sente, fome, e o diabo sabe das nossas necessidades. Por isso que eu falei, nós temos que usar as armas certas, porque se eu estou com fome e eu como pão, acabou minha fome, só que eu saí da vontade de Deus, eu saí daquilo que Deus tinha para a minha vida, e foi o que o diabo falou, fala para essas pedras se tornarem pães, você vai ter pão. E o Senhor falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, que procede de Deus. Então, nós temos que pensar nessas coisas e guardar essas coisas. E eu finalizo falando o seguinte, Neemias,